Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz do nosso Jesus Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando. E a lei Magnífica aplicada no Xandão, hein? Foi confirmado agora há pouco que pela revista Oeste, salvo engano, né? Que não foi estendida à sua esposa, né? Foi só ao ministro Alexandre de Moraes. Que pena, né? Que pena. Mas foi o Eduardo Bolsonaro que pediu que fosse somente ao Moraes por enquanto. Deve ser estratégia dele. E nada de crítica, né, pessoal, ao deputado. Nada de crítica, só elogios, né? Nada de crítica. Vamos criticar o cara agora, né? Ele sabe o que está fazendo. Beleza? Nós temos o próximo da lista, então, a receber a sanção, então, dos Estados Unidos. Vamos ver logo, sem delongas, quem é o cidadão que vai receber aqui as sanções dos Estados Unidos? Vamos ver quem é ele. Esse aqui, ó. Ainda falando sobre os Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro sinalizou uma iniciativa, uma chance de sanção ao ministro do STF, Gilmar Mendes. Nas redes sociais, Gilmar saiu em defesa de Alexandre de Moraes e citou ataques injustos contra o ministro. Gilmar ainda reforçou que a independência do Poder Judiciário é um valor inegociável e que o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento de suas funções. Após esta mensagem, Eduardo Bolsonaro republicou uma mensagem de Paulo Figueiredo que diz: obrigado. Isso facilita a vida para sancioná-lo quando há uma declaração tão explícita de apoio na lei Magnitsky. Essa discussão de Eduardo e Gilmar Mendes e ministros do Supremo Tribunal Federal tinha ali uma expectativa de afastar uma sanção tanto sobre Gilmar Mendes quanto também Luiz Fux. Mas agora tem esse compartilhamento nas redes sociais que acabam acendendo um alerta, então, para uma sanção também a outros ministros do Supremo Tribunal Federal. O Eliseu continua com a gente ao vivo. Eliseu, você também que tem acompanhado as sanções dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes. Eliseu, será que essas sanções também vão se estender ao ministro mais antigo da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes? A possibilidade é muito grande, viu, Bruno? A nossa equipe segue de olho nas movimentações, principalmente dos bastidores em Washington, e há um indicativo muito forte de que isso possa, de fato, acontecer. Aliás, existe um rumor que a cada dia cresce cada vez mais por aqui, mesmo antes da aplicação da lei Magnitsky, que aconteceu ontem contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que já dava conta que os aliados, esse é o termo que é utilizado pelas autoridades americanas aqui, aliados de Alexandre de Moraes também seriam incluídos. Na verdade, ontem, quando veio a inclusão do nome do Alexandre de Moraes nessa lista da lei Magnitsky, o que de fato surpreendeu foi o nome desses outros ministros não constarem na lista. E aí, por aqui hoje, já se fala nisso, que tanto o Gilmar Mendes quanto o Barroso estão, sim, no radar de Washington para fazer parte de uma segunda rodada de sanções após a punição sofrida por Alexandre de Moraes. Portanto, os Estados Unidos, sim, podem ampliar a qualquer momento as sanções a outros ministros da Suprema Corte brasileira com base na lei Magnitsky. Inclusive, agora há pouco, nós mostramos uma arte, se a Brenda, nossa editora-chefe, puder colocar lá novamente, mostra exatamente um post de apoio feito pelo ministro Gilmar Mendes a Alexandre de Moraes. E todo e qualquer apoio está previsto na lei Magnitsky. Essa pessoa pode, inclusive, ser sancionada por esse apoio. E o jornalista Paulo Figueiredo foi lá e comentou e ressaltou e mostrou isso para o próprio ministro. Ou seja, vamos seguir aqui acompanhando Bruno e Márcia, uma possível escalada que deve acontecer já nos próximos dias da tensão entre Estados Unidos e Brasil, não apenas no âmbito comercial por conta do tarifaço, mas também no âmbito político, agora envolvendo a Suprema Corte. Obrigada, Eliseu, pelas informações. Eu coloco os nossos comentaristas agora nesse jogo, nessa roda de conversa, porque me parece o seguinte, que Donald Trump está tentando negociar com o Brasil com uma faca no nosso pescoço, Priscila.
Parece que é uma negociação sempre desse modo duro demais, né? Diz que quer negociar, mas como? Impondo sanções, falando que, se o ministro for realmente solidário ao outro, a gente pode também sancioná-lo. Me parece um pouco inadequado por parte também dos americanos. Qual a sua análise? Márcia, eu não te ouvi. Sou eu que vou falar aqui, né? Falando comigo? Você ouviu a pergunta? Ouvi, sim. Só para a gente colocar, Márcia, que uma coisa muito importante com relação ao que o Eliseu nos traz é que, na verdade, inicialmente foi para isolar. Então, quando eles colocam essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, dentro aí, como você bem colocou, uma faca no pescoço, né, para a negociação, é no sentido de afastar com que os outros ministros também se manifestassem, né, ali junto ao Alexandre de Moraes, o que não aconteceu, razão pela qual há essa manifestação do Eduardo Bolsonaro e também do Paulo, dizendo o seguinte, olha, já que vocês não se afastaram daquele que está ali sancionado, de igual forma pode vir, então, sanção àqueles que apoiam. Na minha opinião, essa sanção dada ao Alexandre de Moraes, até porque o Eduardo Bolsonaro fazia ali, né, intervenções, diz ele, no sentido de não sancionar outros ministros, exatamente para deixar o ministro Alexandre de Moraes isolado. E por causa disso, né, dessa manifestação do ministro Gilmar Mendes, é que ele traz a possibilidade de tanto o ministro Barroso como também o ministro Gilmar Mendes serem sancionados por esse apoio, já que não houve, né, segundo a vontade ali do Eduardo Bolsonaro, o afastamento junto ali às ideias do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Kriegner, você acredita se vierem mais sanções a outros ministros, não fica clara uma interferência ou a política americana querendo interferir de alguma forma no nosso judiciário? Márcia, a gente precisa analisar isso uma vez que acontecer. O comentário do Paulo Figueiredo vai falar sobre a possibilidade de punir por associação. Não existe no precedente aí mais de 700 nomes que foram sancionados por conta da Lei Magnitsky, embora seja assim previsto, ele está correto no que ele diz, a questão da associação, mas ainda nós não tivemos casos. Especialmente nos casos mais recentes, houve manifestações de apoio, e eu volto a trazer o exemplo aqui do senador da República Dominicana que foi sancionado, mesmo assim permaneceu no cargo, continuou fazendo e ainda faz tem uma influência bastante grande na política doméstica ali da República Dominicana, ele não teve uma sanção clara para aqueles que o apoiaram e o defenderam. Então, embora seja previsto, ainda não foi aplicado. Eu acho que é necessário aguardar ser aplicado, se for, para entender qual será a justificativa adotada pelo governo americano. É importante a gente trazer clareza nisso. O governo americano sancionou o ministro Alexandre de Moraes por dois motivos principais. O primeiro deles é justamente pela decisão e tentativa de interferência do ministro Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos se pronunciarem através de plataformas americanas. Então, isso sim foi o maior motivador. E o secretário também declarou ali a questão envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente entender, embora existam interlocutores, embora existam pessoas que têm influência nesse processo, nós precisamos considerar as versões oficiais por parte do governo americano e não daquilo que é traduzido por intermediários, porque senão nós vamos ouvir mais o intermediador e a opinião que ele tem e não trabalhar de fato com os fatos. Nesse momento delicado, é necessário trabalhar com os fatos. E nós precisamos lembrar também, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro está sancionado domesticamente. Aqui no Brasil, ele permanece com bloqueio às contas bancárias, sem ter sido julgado por nenhum tipo de crime. Essa é a situação que nós temos aqui, Bruno. Bem lembrado, o repórter disse o seguinte, que o Eduardo, ele já está sancionado da mesma forma que o Moraes. Talvez até pior, né? Porque o Moraes mandou bloquear o patrimônio do Eduardo Bolsonaro. Mandou bloquear as contas bancárias, o Pix dele, né? Então, veja bem, o Moraes, pelo que eu vi, não tem patrimônio nos Estados Unidos. E o Eduardo tem no Brasil? Se tiver, está bloqueado. Bloqueado.
Aí fala assim, não é uma interferência dos Estados Unidos no Brasil? E não é uma interferência também do Moraes lá contra cidadãos americanos? O Alain e entre outros que estão lá, não é não? Cidadãos americanos é americano, né? Existe a soberania. Deputado do PL foi expulso. Valdemar da Costa Neto expulsou o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, São Paulo, tá? Após ele sair em defesa da lei, depois que a lei foi aplicada, né, ao ministro Alexandre de Moraes, né? Em entrevista aqui ao Metrópolis, Rodrigues classificou como absurda a sanção imposta pelo governo norte-americano a Moraes. É o maior absurdo que já vi na minha vida, segundo ele. O Alexandre é um dos maiores juristas do país, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos, não se meter com o Brasil como está se metendo, afirmou o parlamentar, né? Aí, o Valdemar da Costa Neto confirmou a expulsão do deputado e disse que a decisão foi motivada pela pressão interna da bancada do partido. Antônio Carlos Rodrigues acaba de ser expulso do partido. A pressão da nossa bancada foi grande. Nossos parlamentares entenderam que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho. Trump é o presidente do país mais forte do mundo e o que precisamos é de diplomacia e diálogo, não de populismo barato, que só atrapalha o desenvolvimento da nossa nação. Chega de arrumar confusão, temos que arrumar o Brasil. O deputado, o senhor Antônio, ele nunca escondeu, né, que ele é ali alinhado assim, né? Ele é um cara que ele se dá bem com o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele é de São Paulo. Inclusive, eu até estive no gabinete dele quando eu estive em Brasília. Eu estive em alguns gabinetes lá em Brasília, conforme eu falei para vocês que eu iria em alguns gabinetes. Inclusive, eu passei no gabinete dele. Se não me engano, o gabinete dele é o 818. Se não me engano, tá? Acho que é o 818 o gabinete dele lá em Brasília, tá? E o presidente, então, do PL resolveu expulsá-lo, né, do partido, né? E olha só a coisa engrossando aqui, hein? O deputado europeu, o Carlo Fidenza, ele diz que, olha só, olha, a Europa também pode usar a Majestic, contra o Alexandre de Moraes. Nós também temos Majestic aqui, europeia. Agora pedimos que seja aplicada também ao Moraes. Moraes, a coisa está ficando feia para você, hein? A coisa que ninguém quer você não, hein? Rapaz, a coisa está ficando feia para você. Tá bom. Rapaz, Xandão, né? E o Xandão, era ele que estava lá ontem? Ou não era ele? Chegou essas informações pra gente aí, pessoal. Chegou um monte de gente falando. Tava estranha a cara dele, né? Tava estranha a cara dele. Tava um negócio meio esquisito. Eu vou colocar aqui as duas fotos dele aqui. A foto, ó. Eu até postei no meu Instagram, né? Esse da esquerda é o Xandão que a gente é acostumado a ver, né? Esse da direita é o Xandão que apareceu ontem. Olho fundo, olho vermelho, a boca diferente, rugas no pescoço, o nariz mais achatado. Pergunto a vocês. E aí, o que vocês me dizem? O colega dele, né, lá do tribunal, Marco Aurélio
Pessoal, o Marco Aurélio está falando, não é eu não. Quem trabalhou, eu não conheço o ministro e também nem quero conhecer. O Marco Aurélio, ele disse aqui, ó, tá? Ele levanta suspeitas. Aqui, ó. Cadê? Quem está falando é ele, ó. Eu pensei que fosse montagem. Eu pensei que fosse montagem, que fosse fake news. Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno. E não sei o que houve. O que houve, como ele chegou a essa prática e por que chegou. Nós tivemos no passado uma frase do atual presidente lá em Nova York que se virou para a manifestação, o manifestante, e disse perdeu o mané. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chegasse, mediante um gesto, a um xingamento, qual é o período que nós estamos vivendo no país? Precisaremos fechar o país para balanço para ter uma correção de rumos? Eu creio que hoje o ministro Alexandre de Moraes deve estar super arrependido do que fez, de ter feito o gesto que fez em um local público. Agora, eu não queria estar na pele, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes. Eu, por exemplo, sempre saí à rua, sempre fui um homem de ir ao mercado, ir a um local público e jamais fui hostilizado. Hoje, os integrantes do Supremo, como quer, perderam a cidadania, só que só conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada. Cara, eu nem vou tocar muito nesse assunto, viu? Me falaram que ele não estava no Brasil, logo ele aparece, né? Todo estranho, fazendo gesto obsceno, totalmente diferente. Diferente, ele está diferente. Ninguém entendeu nada daquilo lá. Ninguém entendeu nada. Agora, ele está estranho. Eu falo para vocês que o ministro, ele está diferente e muito diferente. Eu vou pegar aqui, eu acho que eu tenho uma foto dele aqui. Ó. Ó. Vou pegar uma foto dele aqui, ó. Eu vou trazer a foto dele, ó. Olha a foto dele aí. Olha, eu observei algumas coisas. O olho dele vermelho, fundo. Parece que a cabeça não condiz com o olho, né? Tem alguma coisa que não encaixa ali. Me parece que até banguelo tá. Né? Essa papada aí, ele não tem essa papada aí. Outra coisa que eu observei também, essa mão aí, essa mão dele tá muito pequena, né? Olha o tamanho da cabeça desse homem, é o tamanho da mão. Essa mão aí é a mão de jovem, né? Mão de jovem. No mínimo tá estranho, né? No mínimo tá estranho isso aí. Olha bem para essa foto aí. Agora eu vou postar, agora eu vou mostrar a foto dele que a gente é acostumado, né? Que a gente é acostumado mesmo ver aí no dia a dia. A foto do Xandão. Tá. Aí, ó. O Xandão é esse aí, ó, da esquerda aí que a gente conhece, ó. Esse Xandão ali, ó, ele não tem papada. Olha lá. O olho é mais arregalado, o olho não é fundo desse jeito. Ó. Olha lá. Totalmente diferente, com papada, com ruga no pescoço. Alguma coisa aconteceu. E tá diferente. Se você falar que... Ah, Marcelo, você está insinuando o quê? Pessoal, eu não sei. Eu só sei que um do outro tá diferente. Tá? Pode ser o ministro que estava lá? Pode.
Sem problema nenhum. Agora, que tá diferente, tá. Tá? Sem problema nenhum. Que tá esquisito, tá. Beleza? Obrigado você que está curtindo, compartilhando. Obrigado você que está ajudando a Patriota, viu? Ela está com a filha no hospital, ela até respondeu a gente aqui agora, né? Nossa querida Patriota respondeu nós. Ela está com a filha dela lá, tadinha. Ela disse aqui para nós, ó, que paga aluguel. Ela paga aluguel e ainda está com a filha internada. A filha é especial, conforme vocês viram. E tem que pagar a multa do Xandão, senão ela volta para a cadeia, né? Fácil não, né? Mas nós vamos ajudar ela. Obrigado você que está ajudando ela, tá bom? Eu resolvi ajudar ela. Nós vamos pagar o aluguel dela, nós vamos comprar o remédio, nós vamos pagar a multa do ministro, tá? Infelizmente tem que pagar. Ele zombou aqui, já mostrei em outro vídeo, mas é bom que vocês vejam. Ele foi multar aqui uma pessoa, uma cabeleireira, eu acho que foi a Débora, não sei, e ele zombou. Na hora de multar, ele zombou. Aqui, ó. A condenação ao pagamento da indenização mínima em 30 milhões, para pagar antes de 30 anos, de preferência. Olha o que ele fala, pessoal. Ele erra na hora que ele fala assim, na hora que ele vai ler o voto dele, ao pagamento de 30 anos. Aí ele fala assim, 30 anos, vê? 30 milhões. Aí ele brinca. Tomara que paga antes de 30 anos. Olha só como é que ele tira sarro da cara ainda, ó. A condenação ao pagamento da indenização mínima em 30 milhões, para pagar antes de 30 anos, de preferência. O cara tem prazer em multar uma pobre coitada em 30 milhões de reais. Ele tem prazer em multar e zombar ainda. Tomara que paguem em antes de 30 anos. Como é que a pessoa vai pagar 30 milhões de reais? Como é que a pessoa vai pagar isso? E ele brinca com a cara das pessoas aí. Tá bom? Ajuda essa pobre coitada. Forte abraço, curta, compartilha.